Olá, noiva de Deus, noiva do nosso Senhor Jesus. Que bom estar aqui com vocês novamente para mais um sonho que o Aaron teve. Hoje foi realmente um dia muito triste. Eu estava tão assim desiludido, sabe? Tão assim, me pegou assim de um jeito. A gente sabe que Satanás está por lá. Eu estou avisando minha família, meus filhos, que Satanás está agindo e o nosso próprio Deus falou que ele está levando desencorajamento para as pessoas. Então aqui nós damos graças ao nosso Deus por nos proteger, estar conosco. Esse vídeo é feito na glória do nosso Senhor Jesus Cristo e na glória dele somente. E agradecemos a nosso Senhor Jesus por estar aqui unidos, a tua noiva, e ajudando um ao outro, encorajando um ao outro, e fazendo comunhão aos outros. Em nome do Senhor, ó Jesus, Pai, lhe agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então, como eu te falei, foi um dia muito difícil, assim, para mim. E eu percebi que esse espírito pesado pegou em mim, especialmente depois desse fim de semana que eu fiz os vídeos. Eu acredito que eu devo ter deixado o mundo das trevas bastante com raiva de eu estar fazendo esses vídeos assim. Mas agora já é uma hora, já até melhorei, eu cheguei, até eu fui no cinema com a minha filha, voltamos, eu estou me sentindo melhor até, mas estava assim, a gente estava até baixaria. Então, muito bacana. Aquela imagem do carnaval de Jesus Cristo na minha cabeça, eu jamais poderia imaginar que meu país fosse... Primeiro de tudo foi quando o Brasil assinou o tratado junto com a ONU, separando Jerusalém. Eu fiquei tão triste, agora vem essa decepção. Se alguma coisa aconteceu, gente, eu acho que a mão que o nosso Deus tinha de proteção, do mesmo tempo que ele tem em todos os países, eu acho que aquela mão foi realmente tirada do Brasil e que agora foi até, na minha opinião, a justificação de punir o Brasil agora está em aberto oficialmente. Isso é o que eu acho, tá? Isso é o que eu acho. Expondo publicamente as coisas muito tristes realmente, sabe? Muito bem, então eu tinha outras traduções para dizer para você, mas como eu falei antes, o conhecimento é muito bom, ter esse conhecimento todo eu tenho visto através dos meus anos, é muito, muito bom, mas não vai levar você ao céu de forma alguma, mas é o teu amor, a tua ligação com o teu Deus que vai fazer isso. Uma mensagem para a filha do pai. Ela parece estar muito interessada nas leis e mandamentos de Deus, que eu venho observando há mais de 30 anos. Fica aí, eu vou entrar nisso devagarzinho, tá? Como eu te falei antes, pelo incrível que pareça, as pessoas não estão muito... eu vejo isso só nos vídeos que são feitos, quando é vídeos de festas, de solenidades, o pessoal não vê, não. A Páscoa, o vídeo da Páscoa já está lá que eu fiz, já tem anos, e só tem 300 pessoas que viram, sabe? Então, eu gostaria de encorajar vocês também, é claro, para permanecer a fazer essas festas de Deus, porque essas festas de Deus que vão te dar uma noção do plano que Deus tem para o ser humano. E não é uma coisa realmente que você quer faz, mas a gente pode falar mais para isso mais tarde. Vamos começar a falar mais do sonho hoje. Eu queria fazer o sonho hoje, e nós estamos no sonho número 6, os Estados Unidos na Bíblia. 6 de novembro de 2012. Então eu já tenho aqui feito aqui, muito, muito bacana. Então tem algumas surpresas aqui para vocês. Vamos começar. Os Estados Unidos está na Bíblia. Recebido terça-feira, 6 de novembro de 2012. Havia uma escada, o sonho dela começou dessa forma. Havia uma escada, mas dessa vez a atmosfera estava congelando. Havia neblina e o chão estava congelado. Claramente a colheita tinha acabado. Um círculo de luz iluminava o solo na base da escada. Novamente haviam 2 anjos no topo da escada para me saudar. Eles não eram tão grandes como os das últimas visitas. Eles eram lindos. Muita gente já falando dos anjos, realmente. Muito bonito. Olha, não é somente lindos, é a aparência deles, tá? Eu tive o privilégio de ver um no meu sonho. Aquele sorriso,
radiação de alegria. Eu tenho visto de outros irmãos, gente, não tem nem que descrever isso, sabe? Essa felicidade, esse negócio de quem tem rancor, raiva, essas coisas não existe, sabe? Você vê que não existe isso. Bom, continuando, então o anjo falou, o Senhor está no banco Bema, a plataforma elevada, hoje. Deve ser um local lá. Aí eu vi Jesus à distância, corri a toda velocidade em direção a ele, ela sempre faz isso, todos os sonhos. Você vai fazer isso também? Vocês já pensaram nisso? Se vocês verem Jesus aí, vocês vão fazer o quê? Já pensaram nisso? Isso vai acontecer com vocês, né? Eu já te falei, tira o nome da Erin aqui e põe o seu. Isso vai acontecer, você vai fazer o quê com ele? Vai correr em direção a ele, dar um abraço, forte? Ou vai ficar meio assim? Bom, corri a toda velocidade em direção a ele. Notei que ele tinha asas. E aí, gente? Como é que tá essa, hein? E elas estavam mais espalhadas do que antes. Salmos 91:4. Salmos 91:4. Eu já falei isso aqui antes, eu deixei umas pessoas até encabuladas com isso. Eu, quando a primeira vez que eu vi isso, eu falei, mas Jesus tendo asa? Né? A gente é ser humano e não pensa as coisas, né? Salmos 91:4. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e bloqueio. Obviamente, a gente lê isso de uma maneira carnal, que todo mundo pensa, isso é uma metáfora, não é bem asa, não é nada. É a asa, e ele tem sua asa. E Jesus, e você vai ver em outros sonhos, ele pode ficar muito grande, umas asas muito grandes, tá? E quando ele fala, fica debaixo das minhas asas que eu te protegerei, ele não está brincando, não, está falando literalmente, tá certo? Voltando ao sonho. Ele tinha suas asas e elas estavam bem espalhadas que antes. Seu cabelo brilhava como ouro claro, estava mais comprido dessa vez. Eu gritei para ele. Agora eu devo pausar aqui e explicar essa noção ou conceito de Jesus ter asas. Como te falei, é a primeira vez que você ouve isso, é um pouco difícil para você entender isso. Lembre que ele é nosso Deus, tá? E ele existiu antes do ser humano, tá bom? Então vamos continuar aqui. Essa não foi a primeira vez que eu tinha visto elas, mas eu estava com medo de escrever a respeito disso. Quando eu não quis escrever a respeito das asas dessa vez, o Senhor me assegurou ou garantiu que era ok escrever a respeito disto e que eu iria achar bem na Bíblia, como nós vimos agora em Salmos, escondido às vistas de todos. Com certeza estava lá, bem na Bíblia, e um dos teólogos com quem eu conversei estava surpreso de que eu não sabia disso. Então parece que até os teólogos viram isso como sendo uma maneira literal e não uma metáfora. Agora, em retrospectiva, perceba que em muitos desses primeiros sonhos, Jesus tinha asas, mas porque todas as coisas são possíveis a ele, algumas vezes as asas estão lá e outras vezes não. Tudo depende dele e o que ele quer ilustrar. Certamente isso também é com os anjos. Miguel também tem asas enormes e algumas vezes irmãos têm falado que o Miguel apareceu para eles sem asas. Colocou até asas num lugar. Claro, eles podem fazer isso. Por que não? Quem é de nós que vai falar para eles que você não pode fazer isso? Não é verdade? E eu vou te falar que as asas dele devem ser muito bonitas, sabe? Muito, muito bonita mesmo. Assim, eu acredito que aquelas coisas brilhantes, assim, enormes, sabe? Porque muita gente já falou isso. E tem outras noções que ela vai falar aqui também. Eu acho essas asas fascinantes, mas depois de algum tempo, ele raramente tinha asa nos últimos sonhos. Suspeito que quando nós aproximamos do arrebatamento, ele terá essas asas novamente. Então, ela falou, Haya. Então, muitos de nós que concentramos bastante de como a gente deve chamar o nosso Senhor Jesus, porque nós não queremos chatear ele, né, etc., nós não queremos achar ele, então nós temos toda a boa intenção de querer chamar de Jesus, ou de Yeshua, ou de Yeshua, ou tem mais 2 ou 3 nomes que eu não lembro mais em hebreu. Eu já falei isso para vocês antes, eu já tenho visto isso várias vezes,
O nome não faz diferença, tá? O nome dele antigamente, no tempo de criação do mundo, ele era chamado de Senhor dos Espíritos. Esse nome que a gente vê aqui é um nome que foi dado para ele na terra, entendeu? Eu já percebi que muitas vezes quando os anjos se referem a ele no céu, chama ele de rei. Tá? Então, isso aqui é só um ponto inicial. Eu sei que eu recebi vários e-mails e de forma alguma, eu estou falando que isso é errado, de forma alguma. Às vezes eu chamo de Jesus, às vezes quando eu tenho uma coisa assim mais querida, eu chamo ele de Yeshua. Será que ele responde? É claro que sim. Ele responde por Deus, tá certo? Ele responde por Senhor, porque é a ligação do teu coração a ele. Ó, gente, se tem alguma coisa que eu peguei desse negócio dele, é isso, tá? Muitas coisas que a gente tá tão bitolado nas leis, tão bitolado nos mandamentos. Tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito. Aí quando ia conversar com ele, ele fala, como é que tá seu coração? Então, quando ele continuar lendo aqui, você vai ver os estudos. Conheça o seu Deus. Conheça o seu Deus, entendeu? A gente fala muito de jejum. Aliás, eu queria conversar com vocês em fazer um jejum esse mês, ou até mesmo essa semana. E pedir, vamos aí interceder para o Brasil, interceder para os irmãos e para os Estados Unidos, até para o Brasil. Vamos interceder, Deus gosta disso, Deus gosta de ver os filhos deles intercedendo, ficando entre a brecha, entendeu? Para minimizar as punições que está vindo, e está vindo mesmo, ninguém para mais, tá? Ele já falou isso também. Eu queria falar sobre um jejum. Eu já vi aí, hoje foi bacana demais, eu li tudo sobre o WhatsApp, achei tão legal, e eu vi gente também falando já em jejum, e uma pessoa falando que não deve comer, não deve beber. O que eu falo para vocês é um conhecimento que eu tenho recebido, já falei isso aqui antes, da Elizabeth Marie, e ela conversa com Jesus frequentemente, ela jejua também. Esse negócio de ficar sem comer e sem beber não é bíblico, tá? Aliás, ela não recomenda. O que ela recomenda, como eu te falei, é você parar de beber água, e a comida pode ser caldos, se você quiser, entendeu? Eu fico sem água e sem comida, um dia também, meus filhos também ficam, com água então seria beleza. Mas Jesus falou que não interessa o jejum seu de comida. Entendeu? E tá a mesma coisa que ele falou em Samuel. Samuel falou, o profeta falou, entendeu? Obediência é melhor do que sacrifício. Entendeu? Não é ficar sem comer lasanha, não é ficar sem comer um bife cebolado, que você vai ter a atração de Deus. E o que ele falou? Ele falou, faça jejum com seu coração em relação a ele. É claro, você vai fazer o seu jejum também, mas o ponto principal não é ficar sem comer, entendeu? Ou sem beber. É sentar com a Bíblia, com Jesus, e analisar a cada pétala, a cada buraquinho do seu coração, se tem alguma coisa escondida lá que está bloqueando o seu relacionamento com ele. Tá? É isso que ele quer saber. Muito bem, então, eu vou falar mais sobre isso. Eu gostaria de pedir um jejum para todos que querem fazer comigo. Eu vou fazer um jejum para interceder para o Brasil e para interceder para os irmãos que já estão sofrendo, já estão morrendo, né? Quando Jesus falou para Elizabeth, falou que o espírito da Nigéria caiu. Ela ouviu isso, depois um dia ou dois depois, eles viram que os irmãos estavam sendo, eu não sei se chegaram a matar alguém, mas muito. Então Jesus falou, ora para eles. Daí a razão que eu fui no WhatsApp e foi pedir oração para o pessoal lá. Então, aí que tá. O Brasil ainda vai chegar nesse ponto. Você e eu ainda seremos testados pela nossa vida. Não fomos ainda, mas seremos. Então, eu vou pedir um jejum. Eu estou pedindo jejum, vou falar mais sobre isso. Vamos terminar o sonho aqui, então. Se vocês quiserem fazer jejum comigo, interceder pelo Brasil e pelas essas trevas que está aproximando, seria muito bom. Continuando aqui, ela chama Jesus de Raya, que a tradução, se vocês viram no sonho anterior, é eu sou.
entendeu? Aqueles que são votados demais a nome, o nome de Jesus no Velho Testamento era eu sou, tá? Então fala, Raya, eu tenho medo, e se não fosse Jesus ia chamar a atenção dela, não é verdade? Aqui está ela conversando com ele. Então ela chama ele, Raya, eu tenho medo do que está por vir. Chorei como uma criança pequena. Senhor, fica aqui. Eu não quero que nada aconteça com você. O Senhor é o meu Pai. Por favor, fique comigo. Eu estava implorando a Ele com todo o meu coração. Ele sorriu para mim. Que maravilha, né? Aqui está uma irmã que quer o bem dele. Que quer que ele fique com ela, entendeu? Eu fico até emocionado, entendeu? Aí você vê as coisas no Brasil lá, que o cara dando tapa, o diabo dando tapa nas costas dele, jogando no chão, né? Que coisa incrível, né? Então aqui está a irmã com o maior amor pelo Deus dela. E, desculpa, gente, fica um pouco emotivo. É difícil. Ele sorriu para mim, deu uma risada. Aqui está seu Deus. Ele deu uma risada e simplesmente me segurou em seus braços, né? Aqui você está falando com Deus de tudo. O Deus que, quando não existia nada, ele estava lá no meio dessas nada de tudo, entendeu? O Todo-Poderoso. E ele segurou para ela, tipo assim, não se preocupe, né? Pegou os braços dela. E ele falou, eu amo Jesus tanto, ela escreveu, que não consigo imaginar ele sofrendo numa guerra, mesmo quando instintivamente sabia que ele não poderia ser ferido, obviamente. Mas o amor que você tem pelo seu Deus, só isso já levou ela a isso, né? E aí o nosso Jesus falou, você sabe que eu devo vir para vocês. Jesus vai vir, né? Mas não se preocupe, porque nada vai acontecer comigo. É verdade, né? Aaron, agora eu sei o quanto você me ama, e isso aquece meu coração. Que bacana, né, gente? Ele vai falar isso da gente? Ele vai falar isso da gente? Então aqui nós temos as pessoas que amam ele, quer que ele saia, que sabe, a gente sabe que ele é o Todo-Poderoso, que faz o que quer, mas mesmo assim a gente não quer nem ver ele numa situação que os demônios vêm atrás dele com um 4 trilhões de demônios, que nada vai acontecer com ele, mas mesmo assim a gente não quer, né? Por causa do amor, não é verdade? Olhei em volta e notei que quase 1/3 do exército, e juntamente com os 7 anjos maiores que tinha visto, não estavam lá. Não somente isto, mas alguns dos anjos incomuns não estavam lá também. Jesus podia ver que eu estava procurando. Então, aqui são 7 anjos, arcanjos, que nós vimos no livro de Enoque. Enoque descreveu, ele tem 7 anjos ao redor dele, é os arcanjos mais perto deles, e o tamanho deles são muito, muito grandes, sabe? Uriel, Gabriel, Michael, e ele viu quase 1/3. Então ela viu que os anjos estavam lá. Então Jesus falou, eles foram para a guerra. Isso é 2012, hein, gente? Que ela escreveu isso. Já está tendo guerra no céu já há muito tempo, muito, muito tempo mesmo. Quando Jesus pegou aquela filha da irmã da Aaron que morreu, o bebê pegou na mão dela, Jesus falou, eu ia levar esse bebê para o céu, e ele falou, não interessa a quantidade de guerra que tem no céu, ele ia passar e ia levar o bebê para o céu. Então, os seus anjos estão lá guerreando para o seu próprio bem, não há dúvida sobre isso. Aí ela falou, Senhor, eu pensei que a guerra já havia começado, eu sinto. Jesus disse, sim, você está correta, mas agora o céu está descendo. O Senhor dos Exércitos está voltando à terra. Aleluia, amém. Esta próxima porção de eventos devem ocorrer primeiro, e eu vou junto com o resto. O resto ajudará a trazer para casa os filhos do Senhor. Prepara, gente. Ele está vindo aí para pegar vocês. Tudo está se desenrolando agora. Isso é 2012, então vai ser um dia normal para muitos. Estarão trabalhando, fazendo negócio como sempre. Para muitos outros será horrível. Mas para minha noiva,
Alô? Mas para minha noiva um dia glorioso. Não se preocupe, gente. Lembre-se de Israel. Sempre olha para Israel, gente. Até eu sou ocupado disso. Então Aaron falou, o que será da América, a minha terra? A América não é falada na palavra. E Jesus falou, sim, ela está. Quando a palavra foi escrita, você acha que certas nações e continentes seriam ignorados? Claro que não, está bem aí, à vista de todos. O mundo é rebelde, como é esta geração. Esta terra era do Pai originalmente. Ela foi dedicada como uma nação para o Pai. Ela era e ainda é e sempre será sua terra. Que bacana, né? Que bacana mesmo. Então o Brasil foi, ainda é e sempre será a minha terra. Eu só sou um brasileiro perdido. Ele mudou e começou a falar como se na primeira pessoa, como se ele e Deus fossem a mesma pessoa. Isso eu já vi isso, tá, gente? Eu já vi isso. Você ora para o Pai, Jesus responde, você ora para Jesus, o Pai responde. Então, quem falou isso? Foi a Pearl, que quando o Espírito Santo revelou para ela, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que era um, ficou três, e tem três personalidades. E ninguém consegue entender isso. Mas eu sei o que ela está falando aqui, tá? Isso aqui não é trindade, assim, eu nem lembro da trindade, o que é a doutrina. Então aqui está, isto era um mistério para mim, e eu comecei a tremer, porque isso era um mistério para mim. É difícil entender mesmo, muita gente fala, é difícil entender, mas é exatamente aquilo que ele fala, o Pai está em mim, eu estou no Pai, o Espírito Santo está neles, e é verdade, a união assim, incrível. Jesus, em seus termos, Israel é a minha propriedade especial. Minha casa e meu quintal foi roubada do meu corpo. Estes eram minhas propriedades especiais, mas ela tem escolhido nas mãos dos homens. Os rebeldes estão profanando os lugares santos do Senhor. Nós fomos lá em Israel, nós vemos isso também, incrível, sabe? Porque estão dividindo a terra, o pacto foi quebrado. A minha terra, a terra do Pai, foi dividida simplesmente por causa da justiça, para que os rebeldes e por causa da falsa paz. O Pai pediu que a nação da América fosse sua também, pois ela foi criada para proteger e defender minha terra e os judeus. É incrível, viu, gente? Essa coisa que os Estados Unidos têm com Israel é uma coisa inacreditável, viu? Todo mundo sente isso aqui, sabe? Depois que o Obama veio em poder e tal, parece que já teve esse rancor, mas foi incrível, sempre teve essa união. Quem atacar os Estados Unidos, quem atacar Israel, ataca os Estados Unidos. Incrível. E isso está acabando, tá? Está acabando depois que veio o Obama, a Hillary, aquele pessoal todo. Bom, continuando aqui, por um tempo eu até tinha feito a Inglaterra uma pequena nação, entretanto muito grande e muito poderosa. Contudo, a Inglaterra também ficou comprometida e então tirei o poder deles. Vocês lembram quando a Inglaterra mandava no mundo? O Pai removeu o seu favor da terra e a terra encolheu. Vocês sabem, né, o poder que ficou nos Estados Unidos por 200 anos, né? Esta eleição de 2012 forçou os meus próprios filhos a se comprometerem em ambos os lados, enquanto não há maneira certa para votar. Eu garanto a vocês que os candidatos já foram pré-selecionados para um tempo como este. Ele já falou isso várias vezes, tá, gente? Ele desce o pau no Trump, desce o pau no... Até o Obama, todos foram selecionados para o propósito de Jesus Cristo, para ele poder trazer nessa terra o que ele tem que trazer, que ele quer trazer. A Aaron falou, Raya, o que é qualquer um de nós pode fazer então? Aí Jesus falou, faça o que você tem de fazer de acordo com o que estiver decidido e acredita. No momento, isso verdadeiramente não importa no grande esquema das coisas. Tudo está no seu lugar e todas as eleições já foram decididas pelo meu Pai. Está tudo decidido pelo Pai. O Pai já decidiu tudo. Se o Trump vai ser reeleito, se não vai, está tudo decidido por ele. Nada acontece por acaso, tá bom? Será que meu Pai não sabe de todas as coisas com antecedência? Jesus falando.
Será que ele não sabe isto ou aquilo para seus próprios propósitos? Aí a Aaron falou, Raya, você parece tão diferente agora. Espero que eu não o tenha irritado por causa da minha ignorância e medo. Incrível, né? Quando você tem coração aberto, não tem o que esconder. Jesus ama isso, sabe, gente? Ama. Ele olhou para mim com seus olhos e voz confortantes. Não, suas perguntas estão nos corações das multidões. Tenha coragem. Lembre-se que o Pai está completamente no controle de tudo. Gente, ele está completamente no controle de tudo, tá? Haverá argumentos entre os cristãos e mais divisões enquanto a América é dividida, assim como Israel foi repartido. Não estava isso predito na palavra? Estava, né? Repartir Israel. O mundo vai olhar com horror para essa outrora grande nação, como foi uma vez a sua terra-mãe, que originalmente deu a luz a ela. Horror vai ser, eles vão olhar como saber que os Estados Unidos foi destruído tão rapidamente, não é verdade? Observe Israel no meio da tempestade. As profecias estão se cumprindo agora. Orem por Israel e vocês serão abençoados. Orem pelas famílias. Preparem e equipem suas próprias famílias, porque a hora está próxima. Não tenha medo. Olha, quantas vezes já li isso aqui? 1 milhão de vezes? Em todo lugar, né? Tenha coragem. É o que eu precisava ter hoje. Parece que o sentimento voltou de uma certa forma. No livro de Josué não é repetido pelo pai, vez após vez, porque outros na história enfrentaram as mesmas dificuldades. Lembre-se, vocês foram todos nomeados para este momento especial. Ora, gente, quantas vezes já falou isso? Isso é 2012. Que todos nós, vocês aí, vendo esse vídeo, ninguém está aí por acaso. Ele já deu a missão para você quando criou sua alma. Foi para esse tempo de hoje. Você tem sua missão, você tem seu dom, você tem sua tarefa. É a colheita de almas. Orem e incentive um ao outro. Brilhem como luz. Eu vou falar para vocês, eu fiquei muito feliz de ter visto o WhatsApp de cima e embaixo. Assim, eu só sentei, estava cansado, eu li. Fiquei muito feliz, um encorajando o outro, sabe? Muito feliz mesmo. Do jeito como conversando com o outro, com respeito, com carinho. Gostei bastante. Permita-me carregá-los, não tenham medo. Vocês não vão sofrer vergonha. Não se espantem, vocês que estão tristes. Eu usarei outros para mostrar bondade para com vocês. Eu ainda continuo a buscar e chamar aqueles aos quais posso mostrar misericórdia, mesmo nessa tarde agora. Nosso Deus sempre dá misericórdia, né? Aqueles que optaram por não ajudar meus filhos aflitos serão apagados da memória. Incrível, né? O que Deus chama para encorajar você, aqueles que não são encorajados, eles vão pagar por isso. Aqueles que optarem por mostrar bondade, mesmo a menor parte, vou cobri-los durante as tempestades. Isso é gente que ele chama, e eu vou falar, no meu trabalho tem. Tem uma menina que sempre deu do meu lado, as tempestades enormes que eu passei lá. Por último, a linha divisória foi traçada, a separação entre o povo de Deus e os que não pertencem a ele. Tá? Isso agora está... ele já falou que a linha foi traçada, e se você ver os últimos sonhos, você vê que está acontecendo agora, nesse próprio momento, que vai haver essa divisão realmente, e não somente isso, ele falou que todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. Mas é interessante como é que isso vai acontecer, sabe? No meio dessa tempestade, clame por mim, e eu vou te responder de maneira que você nunca pensou ser possível, de formas milagrosas. Tá vindo, tá, gente? Isso vai acontecer perante cada um de nós. Você não vai sofrer danos, todos vocês se escondam debaixo das minhas asas. Aí ele de novo, ó. Orem e não cessem. É a melhor arma que você tem a orar. Essas orações são mais importantes do que você possa imaginar. Eu te amo. Eu amo todos vocês. Tá bom? Todos vocês. Não falou eu amo você, todos vocês. Então, encorajamento com essas palavras, meus irmãos. Encorajamento com essas palavras. Orem sem cessar. Mesmo quanto mais melhor, orem sem cessar, tá? Então, eu também te amo,
eu estava chorando, o anjo me levou para o portal. Então, aqui você vê que tem um portal que ela sempre passava. Aí o anjo falou, medite sobre isso para obter compreensão neste tempo. Há muito mais, mas estes serão especiais. Joel. Ok, esses nomes... tá em português. Eu quero como é que é esse nome em inglês. Tá em português. Joel, Oséias, Zacarias, Salmos 45, Salmo 78, Salmo 34, Salmo 23. Releia Salmo 45 duas vezes e encontre alegria nisso, porque o amor está vindo para baixo. Quem que é esse amor? É Jesus, né? Ele é amor. Então não é que ele tem amor. Ele é amor. Então, muito bacana. Isso aqui é uma coisa, gente, que quando eu ficar espírito, tiver com o Senhor, eu espero ter a mente para poder gravar as escrituras assim, né? Entendeu? É uma coisa muito bacana, né? Esse é um anjo que tem tudo isso gravado. Muito bem, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente fica até a próxima, que a glória e a graça e o amor, o poder do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Encorajando, gostaria de falar que a gente continuasse encorajando um ao outro. No amor de Jesus Cristo. No amor do perdão, que ele falou, né, gente? Tem amor no perdão. Não é a quantidade de boas obras que você faz. Quantas pessoas você já perdoou? Quantas pessoas já te perdoaram? Tá aí, né? Tá aí o cristão verdadeiro. Um forte abraço, gente. Até mais.